Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos a multiplicação e divisão de números inteiros. Observe essa tabela, nós temos números para serem multiplicados. Vamos começar pelos números positivos, que são os números que nós já sabemos multiplicar. Vamos fazer 3 positivo vezes 0. Qualquer número vezes 0 dá 0. 3 positivo vezes 1. 3 vezes 1 é 3. Posso colocar o sinal de mais. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. E 0 vezes 3, 0. Lembre-se que o número 0 não é positivo e nem negativo. Agora que nós temos esses números, vamos analisar cada uma dessas sequências. Nessa primeira linha, nós temos a sequência 0, 3, 6, 9, ou seja, uma sequência que vai de 3 em 3. Na segunda linha, 0, 2, 4, 6, uma sequência que vai de 2 em 2. Na terceira linha, 0, 1, 2, 3, números que vão de 1 em 1. Note que essas mesmas linhas também se repetem na vertical, são as mesmas sequências. Vamos completar essas sequências seguindo a lógica de cada uma. Nesse caso, na primeira linha, eu quero completar os números que estão faltando à esquerda da sequência. Se eu olhar para a esquerda dessa sequência, eu vou ter 9, 6, 3, 0. Então está diminuindo de 3 em 3. O próximo número, que seria antes do 0, seria o menos 3. Antes do menos 3, menos 6 e depois menos 9. Agora, olhando a segunda linha, 6, 4, 2, 0. Está diminuindo de 2 em 2. Então, o próximo número será menos 2, depois menos 4 e menos 6. Observe que os números estão sendo espelhados, com a diferença que tem sinais trocados. Em seguida, a sequência 3, 2, 1, 0. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Nesta linha de zeros, obviamente, teremos zeros também aqui. Nesse caso, como o zero não tem sinal, não colocaremos nenhum sinal nele. Agora vamos olhar todas as sequências na vertical. A primeira sequência na vertical é menos 9, menos 6, menos 3 e 0, ou seja, está aumentando de 3 em 3. O próximo número será mais 3, depois mais 6 e depois mais 9. Novamente, a sequência está se espelhando, só que agora na vertical. Na segunda coluna, menos 6, menos 4, menos 2 e 0, está aumentando de 2 em 2. Se está aumentando de 2 em 2, o próximo número será mais 2, mais 4, mais 6. A próxima coluna, menos 3, menos 2, menos 1, 0, está aumentando de 1 em 1. Então, mais 1, mais 2 e mais 3. A próxima coluna são só zeros, então vamos completar com zeros. Agora temos uma coluna que tem números positivos. Mais 3, mais 2, mais 1, mais 0. Ela está diminuindo de 1 em 1. Então o próximo valor será menos 1, depois menos 2 e depois menos 3. A próxima coluna está diminuindo de 2 em 2. Então completamos da mesma forma que já fizemos. A última coluna
diminuindo de 3 em 3. Observe os números destacados com a mesma cor. Os que estão em rosa são os números positivos e os que estão em amarelo são os números negativos. O que eles têm em comum além do sinal? Não sei. Observe que os números que estão destacados com fundo rosa são resultados de multiplicações entre números que são positivos. Então, por exemplo, mais 1 vezes 1 mais 3 resultou em mais 3. Mais 2 vezes mais 3 resultou em mais 6. Então, esses sinais eram positivos. Da mesma forma, os outros números que são positivos foram resultados de números negativos desta vez. Ambos negativos. Então, o que acontece quando eu multiplico dois números e os dois números têm o mesmo sinal, ambos são positivos ou ambos são negativos, o resultado será positivo, ou seja, um sinal de mais. Quando eu multiplico dois números e eles têm sinais trocados, ou seja, um deles é positivo e o outro é negativo, a resposta ficará negativa. Com sinais diferentes, a resposta é negativa. Nossa! Sempre que eu multiplicar um número que tem o mesmo sinal do que outro, o resultado será positivo. Isso vale tanto para sinais positivos quanto sinais negativos. Ou seja, mais vezes mais dá mais, menos vezes menos também dá mais. Sinais iguais sempre dá mais. Quando eu tenho um produto de dois números que têm sinais trocados, ou seja, um é positivo e o outro é negativo, ou vice-versa, negativo vezes positivo, o resultado sempre será negativo. Sinais diferentes, resultado negativo. E se a multiplicação tiver mais de dois fatores? Eu coloquei exemplos aqui somente com os números uns para a gente prestar atenção no sinal da resposta e não precisar ficar pensando nos resultados. Então, se eu fizer mais 1 vezes mais 1, eu tenho dois sinais iguais. O meu resultado será mais 1. Agora eu tenho três números que estão se multiplicando. Como eu posso resolver isso? Eu posso resolver de 2 em 2. Então, 1 vezes 1, eu sei que vai dar 1. E como são dois sinais iguais, vai ser positivo. Este resultado, mais 1 vezes o mais 1 daqui, será de novo mais 1. Agora com 4 números, eu sei que de 2 em 2 vai dar mais 1 e aqueles outros dois também darão mais 1. Mais 1 vezes mais 1 também. Agora com 5, eu sei que 4 números multiplicados deram mais 1. Agora mais 1 vezes aquele quinto número, mais 1. 5 números multiplicados, que foi a multiplicação que eu fiz antes, deu mais 1. Mais 1 vezes mais 1 também deu mais 1. Vamos olhar apenas os sinais, que é o nosso interesse aqui. Todos os resultados deram positivos. Então, quando eu estiver multiplicando vários números positivos, a única possibilidade de sinal dessa resposta será positivo. Agora vamos ver se isso acontece com o sinal de menos. Quando os sinais são iguais, nós sabemos que o resultado é positivo. Então, 1 vezes 1 vai dar mais 1. Sinais iguais, resultado é mais. Agora nós temos 3 números. Nós sabemos que menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Mais 1 vezes menos 1, sinais diferentes, menos 1. Agora eu tenho 4 números. Os 3 menos 1 multiplicado dão menos 1, que é a resposta da conta anterior. Menos 1 vezes menos 1, mais 1.
Agora eu tenho 5 números multiplicados. Eu sei que até aqui dá mais 1. Mais 1 vezes menos 1, menos 1. E por último, 5 números que eu multipliquei, ou seja, até aqui, deu menos 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Observe que os resultados ficaram alternados, positivo e negativo, positivo e negativo. Mas vamos olhar além disso. Vamos contar a quantidade de fatores em cada cálculo que nós resolvemos. Agora que nós contamos quantos fatores tem em cada cálculo, vamos analisar o sinal da resposta e o que tem a ver a quantidade de fatores. Observe que, onde nós temos quantidades pares de fatores, nós temos resultados positivos. Quando nós temos números ímpares de fatores, as respostas são negativas. Então, quando você tiver uma expressão com vários números sendo multiplicados e tem vários sinais, você vai multiplicar os números e vai olhar apenas para a quantidade de números negativos. São os números negativos que dirão qual será o resultado final da resposta, ou seja, qual sinal será aquela resposta. Em resumo, multiplicação de números positivos sempre dará mais. Multiplicação de números negativos depende. Vamos olhar sempre a quantidade de fatores. Se for uma quantidade par, o resultado será positivo. Se for uma quantidade ímpar de fatores, então o resultado será negativo. Então, para determinar o sinal de qualquer multiplicação, basta olhar os sinais de menos, já que toda multiplicação que envolve sinais de mais sempre dá mais. Vamos ver aqui multiplicação com vários fatores. Observe, eu tenho mais 1, menos 7, menos 2 e mais 5. Para determinar o resultado final, eu posso multiplicar 1 vezes 7, vezes 2, vezes 5 e colocar o resultado desta multiplicação. Nesse caso, eu terei 70. Depois, eu analiso os sinais. Ignoro os sinais de mais e olho quantos sinais de menos eu tenho nessa multiplicação. Nesse caso, eu tenho 2 sinais de menos. 2 são 2 fatores, é um número par, ou seja, se é par, é positivo. Na outra multiplicação, posso proceder da mesma maneira. Faço 3 vezes 2, vezes 1, vezes 5, vezes 1 e vou chegar no resultado 30. Depois eu conto os sinais de menos. Temos 1, 2, 3 sinais de menos. 3 sinais é um número ímpar e quando é ímpar dá negativo. Na divisão de números inteiros, nós vamos utilizar a mesma estratégia da regra de sinais da multiplicação, ou seja, quando tenho sinais iguais, o resultado é mais. Observe os exemplos. Eu tenho mais 12 dividido por mais 3. Faço 12 dividido por 3 normalmente, nesse caso dá 4, e os sinais eu olho, os dois são do mesmo, né? Os dois são positivos, então a resposta será positiva. Agora, menos 60 dividido por menos 10, também faço 60 dividido por 10, que dá 6, e olho os sinais. Os dois têm o mesmo sinal, os dois são negativos. Então, quando os sinais iguais, dá mais. Depois, sinais diferentes. Faço a divisão. Eu tenho 48 dividido por 6, vai dar 8. Sinais diferentes, dá menos. Coloco o sinal de menos na resposta. 45 dividido por 15 dá 3. Sinais diferentes,
Resultado negativo. Vamos ver agora um exemplo de situações envolvendo números inteiros. Um avião voava a altitude de 500 metros. Para escapar de uma tempestade, o piloto começou a subir 25 metros a cada minuto. Que altitude o avião atingiu após 8 minutos? O avião voava a 500 metros de altitude e teve que subir 25 metros a cada 8 minutos. Note que 25 é um número positivo, porque ele subiu 25 metros, e 8, como não tem sinal, nós consideramos como um número positivo. Realizamos a multiplicação, dois números positivos resultam com um sinal positivo também. 500 mais 200, 700 metros é a altitude em que o avião atingiu após os 8 minutos. Hugo é mergulhador. Ele estava na superfície do mar e desceu 4 metros. Depois de 25 minutos, desceu 3 vezes essa profundidade. A que profundidade Hugo chegou? Ele estava a 4 metros negativos e teve que descer mais 3 vezes menos 4 metros. Realizamos então a multiplicação. Temos mais 3 vezes menos 4, vamos ficar com menos 12. Juntando menos 4 e menos 12, temos menos 16. Ou seja, ele ficou numa profundidade de 16 metros. Um submarino está a 20 metros abaixo do nível do mar. Essa posição pode ser representada por menos 20 metros e foi atingida em 4 etapas. Se em cada etapa o submarino submergiu a mesma quantidade de metros, quantos metros ele submergiu em cada etapa? Para resolver este problema, nós fazemos menos 20 dividido por 4. 4 não tem sinal, nós consideramos que ele é positivo. Então, menos dividido por mais dá menos 20 dividido por 4 dá 5. Ou seja, ele desceu 5 metros em cada etapa. Um número inteiro é multiplicado por menos 8 e dá 4.800. Que número é esse? Então, nós temos um número desconhecido que, multiplicado por menos 8, resulta em 4.800. 4.800 não tem sinal, então é considerado um número positivo. Para descobrir o valor desconhecido, nós podemos fazer a operação inversa da multiplicação. Então, fazemos 4.800 positivo dividido por menos 8. Mais dividido por menos dá menos. 4.800 dividido por 8 dá 600. Ou seja, o número desconhecido é o menos 600.